Graça e paz, queridos filhos e filhas e amigos, a você que se conecta conosco em mais um dia que o Senhor fez, estabeleceu para o seu louvor e para a sua glória. Sejam todos bem-vindos em mais um culto de celebração da vida do Espírito, essa vida que Deus tem transmitido e primeiramente tem gerado em nós que cremos e tem transmitido para nos alimentarmos e podermos prosseguir na nossa jornada de fé. A jornada que Deus preparou para estabelecer o seu propósito através de nossas vidas. Nessa noite, primeiramente, eu quero dizer para você ajustar o som do seu celular aí, bote bem no alto, porque eu tenho procurado falar o máximo, um tom bem alto aqui, mas se eu falar mais alto do que isso, eu vou ficar sem voz. Então ajude aí, ajuste o seu volume no máximo para que você possa ouvir a mensagem e receber no seu coração. Amém? Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para nossas vidas nessa noite, nesse dia. E o título dessa palavra é: Aquele que lhe convencer construirá em você. Aquele que lhe convencer construirá em você. Eu tenho como base dessa palavra da parte de Deus, João 16, versículo 7 ao 11. E aí essa passagem da palavra vai nos orientar, vai nos esclarecer muitas coisas. Mas primeiramente eu quero trazer um entendimento aqui acerca do que acerca desse título que fala que aquilo que nos convencer também vai construir em nossa vida. Isso acontece desde os nossos primeiros dias nesse planeta. Nós somos convencidos a partir do momento que passamos a compreender as informações que nós recebemos. Então, quando nós começamos a compreender as informações que chegam até nós, que chegam até a nossa mente, nós também passamos a ser construídos por essas informações. E esse processo se dá em toda a nossa jornada de vida. Nós recebemos informações e essas informações passam a construir algo em nossa trajetória. É assim desde a nossa infância, passando pela nossa juventude, a nossa vida adulta, até mesmo na terceira idade. Nós vamos ver que sempre tiveram informações, principalmente na casa de nossos pais, né, que foram os responsáveis para nos transmitir ensinos e que nos trouxeram esses ensinos, trouxeram também um pouco da nossa vivência, ou grande parte da nossa vivência como ser humano. Então, muitas coisas que nós aprendemos com os nossos pais, em determinado momento da nossa trajetória de vida, coisas aconteceram ou ainda irão acontecer, que esses ensinamentos eles serão lembrados, sempre fazendo uma diferença entre o certo e o errado. Então são ensinamentos que nós recebemos, que nós podemos avaliar dentro de nós, isso a partir do momento que nós passamos a compreender as informações. Lá quando a gente é pequenininho ainda, quando de colo, e não tem entendimento, então a gente, por mais que a gente ouça alguma coisa, numa determinada fase da nossa vida, a gente não compreende, então a gente faz o contrário, ou a gente faz um impulso.
Isso, a psicologia, né, de infantil, ela vai nos instruir bastante sobre isso, mas eu estou pegando de uma forma geral, assim, para a gente poder compreender o que Deus está falando conosco nessa noite. Então, mas tem um momento lá naquela fase pequenininha, quando a gente vai fazer algo que aquilo vai trazer um mal, ou vai trazer um prejuízo para a nossa vida, aí o nosso pai, na hora, ele briga conosco, ele chama atenção, né? Ou ele dá um tapinha, ou faz alguma coisa para tentar impedir aquilo. E aquilo a gente vai associando que aquilo ali não é bom. Até o momento que a gente possa compreender de forma clara as instruções que nós recebemos. Então vai a nossa vida, nós vamos crescendo e vamos tendo informações e aquilo vai construindo dentro de nós. Mas esse é um tipo de informação, um tipo de instrução que é algo natural, que é algo compreensível, algo que vem construir aquilo que todo ser humano recebe nesse planeta, né? Todo ser humano tem uma família, todo ser humano dentro de sua família ele tem instruções, todo ser humano dentro da possibilidade da condição do seu país, ele vai a uma escola, ele vai a uma universidade, ele vai receber instruções. Todo ser humano tem dentro da sua trajetória de vida um trabalho, uma profissão. Então tudo isso é uma coisa natural que acontece. Mas nós vamos ver o que a Bíblia diz acerca dessas coisas a nosso respeito. Então a Bíblia diz que Jesus, ele cresceu em graça e sabedoria diante dos homens e diante de Deus. Isso está lá em Lucas 2:52. Então Jesus, desde pequenininho, ele cresceu, aí já tem um diferencial, porque ele teve uma instrução acerca das coisas de Deus. E as coisas de Deus, elas não são naturais, elas são espirituais. Porque ele estava sendo instruído sobre alguém que ele não via, mas ele conhecia intimamente, porque ele já tinha recebido o nascimento no Espírito. Porque quando ele foi gerado no ventre de Maria, ele foi gerado no Espírito, pelo Espírito Santo, que fez aquela concepção dentro de Maria. Então Jesus, ele já tinha esse diferencial. Então ele era instruído, os seus pais terrenos ensinaram tudo sobre a vida natural, mas acima disso instruíram ele sobre as coisas do reino de Deus, falando sobre o Deus eterno. Mas Jesus sabia no íntimo que Deus era o seu próprio Pai, né? Por causa desse diferencial de fé, esse diferencial do Espírito. Então ele crescia em graça diante dos homens e diante de Deus, ou seja, diante dos homens ele tinha um ensino correto, trazido por seus pais, por José e por Maria, e isso era evidente diante dos homens, mas ele crescia também em graça e sabedoria diante de Deus, a quem os seus pais não tinham o contato que ele tinha, porque desde pequeno ele já tinha isso intimamente conectado dentro dele. Então ele crescia nessa graça e nesse conhecimento diante de Deus, ao ponto de ele chegar a ter 12 anos e ser encontrado dentro do templo, lá em Israel, em Jerusalém, discutindo com os doutores da lei. Por quê? Porque ele tinha um entendimento que aqueles homens não tinham. Aqueles homens tinham muito entendimento natural, muito conhecimento da letra, mas não tinham a intimidade que Jesus tinha com o Pai. Então a Bíblia diz que ele crescia em graça e sabedoria diante dos homens, ensino terreno, e diante de Deus, o ensino espiritual, o ensino que vem no sobrenatural, porque Deus é Espírito, e Ele é a imagem do Deus
invisível. Nós não vemos, mas nós sabemos que ele existe. Outra situação é Jeremias, que muito jovem, ele foi convencido por Deus sobre o seu procedimento na juventude. Jeremias capítulo 1, nós vamos ver que Deus chama Jeremias, e quando fala com Jeremias, Jeremias responde que é muito jovem, mas Deus, através do convencimento da sua palavra, diz: não diga que você é jovem. E Deus começa a falar com ele e começa a mostrar coisas que Jeremias não estava vendo, e ele vai relatando aquilo que Deus estava dando como um exemplo de que era ele. Então Deus mandava ele olhar para um lugar: o que é que você está vendo? Eu estou vendo um amendoeiro. Então viste bem, porque Deus queria mostrar para ele: eu velo pela minha palavra. Você vai ver as coisas corretamente, olhando para mim. Você está no mundo natural aí, mas você pode viver no sobrenatural olhando para mim. Então Deus veio e convenceu Jeremias na sua juventude. Outra situação que nós podemos ver é Paulo, já quando adulto, e quando ainda era chamado Saulo, teve um encontro com o Senhor Jesus e foi convencido pelo Senhor a transmitir o Evangelho. E a gente vai ver isso lá em Atos capítulo 9, quando Saulo, no momento mais sublime da sua autoridade diante dos judeus, com muita raiva, com muita fome de prender as pessoas que pregavam o Evangelho, ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. E lá, nesse momento que ele teve o encontro, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo pergunta para ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus que te persegue. E nesse momento, Paulo foi convencido daquilo que ele não tinha sido convencido ainda, porque ele estava ouvindo a mensagem, só que ele não era convencido porque ele tinha uma letra muito forte dentro dele. Ele era uma pessoa muito sábia na letra, e ele não era convencido pelo Espírito ainda. E naquele momento ele teve um encontro esplendoroso, que mudou a sua trajetória de vida, mudou a sua história. Então ele foi convencido por Jesus, naquele momento, a levar a mensagem do Evangelho. E isso já na sua fase adulta, já passando para a fase adulta. Mas nós vemos também a situação de Abraão, que já na terceira idade, com 75 anos, foi chamado por Deus e convencido por Deus a sair de sua casa, a sair do meio de sua gente, a sair da sua parentela e ir para o lugar que Deus iria indicar a ele. Ou seja, vai começar uma trajetória, uma jornada espiritual. Então a gente vê que existem informações que podem chegar até nós, ou vozes que podem chegar até nós, e essas vozes podem nos convencer, e quando elas conseguem nos convencer, elas começam a construir em nossas vidas. E a gente vê esses exemplos da palavra, porque esses exemplos que a palavra está trazendo para nós nessa noite, a vida do próprio Senhor Jesus, a vida de Jeremias, a vida de Saulo de Tarso, que mudou o nome, Deus mudou o nome dele para Paulo, a vida de Abrão, que era um homem que tinha uma vida, mas que ao ouvir a voz, foi convencido pela voz e saiu e teve seu nome também mudado para Abraão.
Então a gente vê 4 exemplos de pessoas que executaram, que foram construídos pela voz de Deus. Eu estou dando esses 4 exemplos porque fala de 4 fases, da infância até a terceira idade. E a gente vê que Deus, ele opera em qualquer tempo. Isso não quer dizer que que eu vá saber qual é o tempo. Eu fui chamado por Deus, eu fui convencido por Deus com 38 anos de idade. Mas eu já ouvia a mensagem dele dentro do meu lar, dentro da minha família, quando eu tinha ainda 20 anos, 19 anos. Ou seja, se passaram quase 20 anos eu ouvindo aquela mensagem, mas aquela mensagem ela não tinha ainda entrado da forma que entrou quando eu tinha 38 anos. Naquele momento eu ouvi a voz de Deus, eu fui convencido por Ele, e isso mudou a minha trajetória de vida. Já se vão 20 anos disso. Já se vão 20 anos de jornada, aonde Deus falou e mudou a minha história, mudou a minha trajetória. Eu não sei quanto tempo tu estás, mas teve um determinado momento aonde não foi uma voz humana, não foi ninguém, mas Deus pode ter usado uma voz humana e através daquela voz, daquela mensagem, entrado no teu coração e mudado a tua história. É assim que acontece. Então, nós temos essas 2 situações que estão diante de nós em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu quero te dizer também, querido, nessa noite, que você não constrói somente pelo que você ouviu, mas pelo que você ouviu e creu. Isso é fé. Estava falando da minha trajetória de vida, que fui ser convencido aos 38 anos de idade, mas antes já ouvia. A diferença toda está em crer. Quando Abraão ouviu, ele tinha 75 anos, mas a palavra diz assim: e creu Abraão em Deus, e isso foi lhe acreditado como justiça. Então a fé, ela muda a nossa história, porque é esse crédito que ninguém tem a não ser por ela. A fé se torna um crédito de justiça em todo aquele que ouve a voz de Deus, que ouve a mensagem de Deus e crê nessa mensagem. Então é um crédito de justiça, e esse crédito muda toda a tua trajetória, muda toda a tua vivência nessa terra. Ainda que você viva aqui na forma natural, mas você vive nessa forma natural que está no corpo da carne, vivendo pela fé, na fé que vai te mover, que vai te construir, que vai te estabelecer os propósitos de Deus para o seu viver aqui na terra, e que você transmita isso para outras pessoas, que você transmita isso para a sua família, que você transmita isso no seu trabalho, que você transmita isso para amigos, que você possa ser essa carta aberta dele aqui na terra. Então, o que vai construir em ti não é só o que você ouviu. Porque se fosse assim, lá pelos 18, 19 anos, eu já tinha começado a ser construído através daquela mensagem que eu estava ouvindo. Tem um período que tinha muitos cultos de celebração na casa da minha mãe, aqueles cultos domésticos, né? E a gente ouvia. Só que a meditação que tinha na nossa mente era outra coisa. Eram outros pensamentos. Eu creio, eu quero crer que nesse momento você está ouvindo a mensagem, mas a tua mente não está sendo povoada por outros pensamentos. Que você não está conectado em outros pensamentos, está ouvindo a mensagem como eu ouvia lá atrás.
Porque naquela época que acontecia isso, por eu não crer, eu não ativei a fé naquele determinado momento, ou durante esses quase 20 anos ouvindo a mensagem, não ativou a fé enquanto não creu. Mas a partir do momento que creu e ativou a fé, eu fui chamado, eu fui entendendo a jornada da fé. E aí passei a caminhar nessa jornada de fé. Eu estou falando isso porque você que está me ouvindo, maioria, filhos e filhas, talvez possa ter alguém que está ouvindo agora, vai ouvir futuramente essa mensagem, que ainda não creu naquilo que precisa crer para girar a chave da fé e passar a compreender a jornada da fé. Eu estou falando para você que está crendo, para você que nasceu de novo. Então, nós que nascemos de novo, que nascemos do Espírito, que nascemos porque cremos, e aí passamos a andar a jornada da fé, nós não podemos ficar trocando a mensagem de Deus por outra mensagem. Nós não podemos passar a querer dividir a mensagem de Deus com outra mensagem que não seja de fé. A mensagem que nos conduz agora é a mensagem da fé, é a palavra da fé. Por quê? Porque eu preciso ouvir e crer naquilo que está sendo dito. Olha, Apocalipse 3:20 é bem claro quanto a isso. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nele construirei uma jornada de fé, porque vai ter comunhão. É na comunhão com Ele, é na comunhão na palavra viva que eu começo a compreender a minha jornada de fé. A jornada de fé vai sendo construída por Ele mesmo. Ele mesmo vai construindo dentro de mim. Então Ele diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta. Porque de repente eu posso estar ouvindo Jesus falando, mas a minha porta está fechada. A minha porta está fechada pelo meu próprio entendimento. A minha porta está fechada pela minha própria justiça. Então eu fecho ali, ele está batendo, ele está querendo entrar, ele está querendo construir em mim, mas já tem algo construído que eu não quero permitir que aquela mensagem venha construir algo diferente. Que aquela mensagem que Jesus está falando venha construir algo na minha vida. Eu creio que não existe um ouvinte nessa noite que esteja dessa forma, porque a mensagem está construindo Jesus dentro de você. Então você vê que é bem claro. Às vezes, querido, a gente tem muitos versículos, como eu já tenho falado muitas vezes em pregações da palavra, em ministrações, em cultos de celebração. A gente tem muitos versículos e a gente está decorado com aqueles versículos, a gente solta assim, mas não sabe, não tem compreensão, não tem entendimento da extensão que é e do poder que é aquela mensagem, porque é simplesmente uma letra, uma informação que se joga, mas nós precisamos ter isso intrinsecamente, intimamente ligado dentro de nós, porque passa a mudar primeiro a nossa história e depois flui como um rio, como Deus tem falado esses dias, flui como um rio de dentro de nós. Então Jesus, ele é esse que chega e bate na porta. Jesus, ele não arromba a porta, ele bate. Como é que ele bate? É claro nessa mensagem: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz. A voz dele é que está batendo, a mensagem dele é que está batendo na porta. Então quando eu ouço e eu abro, é porque eu criei na voz, é porque eu criei na mensagem. E aí quando eu abri, a fé entrou e passou a construir dentro de mim. Quando você ouve e crê,
Você passa a meditar naquilo que você ouviu e que lhe convenceu. Então isso passa a construir dentro de você. É assim a nossa trajetória de vida. Jesus fala e a sua palavra constrói. Está escrito isso, está. Mateus capítulo 16, quando Jesus criou ou gerou a igreja, ele gerou não por uma informação humana, porque antes de ele criar a igreja, ele perguntou dos seus discípulos: o que estão falando a meu respeito? Aí os discípulos começaram a falar: eles dizem que tu és João Batista, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas, outros dizem que tu és Elias. Muitas informações de personagens bíblicos sem ter um entendimento daquilo que está se falando. Você vê que todo mundo falando, esses homens que eles falaram para Jesus como exemplo do que o povo pensava, esses homens já tinham descansado, já estavam dormindo. E aí eles começam a falar, essas coisas são informações que são repassadas, mas não trazem mudança, não trazem nada que possa contribuir para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Aí Jesus pergunta deles, e eles respondem assim. Mas aí eles responderam pelaquilo que as pessoas estavam pensando, estavam falando. Aí Jesus vem e pergunta: e vocês, o que vocês dizem de mim? Quem vocês dizem que eu sou? Nesse momento, qual é a resposta que se dá? A mesma seria. A mesma seria. Por quê? Porque eles estavam cheios de informações. Só que no meio da jornada existe um momento onde tem uma voz que fala clara. E essa voz falou no coração de Pedro. Aí Pedro intervém e diz: Senhor, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: não foi carne, não foi ninguém que te falou, não foi nenhum desses doutores da lei, não foi nenhum dos judeus, mas o meu Pai que está nos céus falou a você. E por isso agora eu vou criar a igreja. Eu erguerei a minha igreja agora, construirei minha igreja em cima desta informação, porque não é uma igreja natural, é uma igreja sobrenatural. E aí aqueles homens ouvindo a mensagem de Jesus ali, aqueles 12 apóstolos, e aí ele diz: eu edificarei a minha igreja, eu vou construir na minha igreja, porque ele não trouxe um convencimento humano para construir, ele trouxe um convencimento que veio pela revelação da palavra de Deus, do Espírito de Deus no coração do homem. E a partir do momento que o Espírito convenceu no coração do homem que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele passou a construir, ele gerou a igreja em cima daquela palavra e passou a construir, porque ele mesmo disse: e eu edificarei. Eu só edifico em quem eu convenço. Eu edifico em quem eu convenço. Todas as outras pessoas ouvindo a mensagem, mas todo mundo pensava outra coisa. Todo mundo tendo uma opinião particular. Mas Jesus não quer construir em cima de opinião particular. Jesus quer construir em cima da revelação da sua palavra viva, que ele nos deu a condição agora de obter através da fé, através do Espírito que foi criado em nós, o Espírito que nasceu dentro de nós e que nos conectou com o Pai.
E aí é a partir daí que ele quer construir, porque já convenceu, gerou o Espírito, então ele é que tem que construir. E como é que ele constrói? Através do Espírito. E aí vem tudo completo naquele momento ali, aonde a igreja foi gerada, foi tudo completo, tudo passado assim, dentro da plenitude que dele recebemos. Jesus disse: eu construirei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, eu gero minha igreja e eu a edificarei, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então Jesus preparou tudo ali naquele momento. Sabe por quê? Porque eu dou a chave do reino dos céus para vocês, e tudo que vocês ligam na terra é ligado no céu, tudo que vocês desligam na terra é desligado no céu. Essa é a construção, é a construção da fé que vem dentro de nós. Esse tipo de construção os nossos pais não puderam dar a nós, mas o Espírito que nos gerou agora, ele constrói isso dentro de nós. Por isso nós precisamos estar atentos à voz dele. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Quem é as igrejas? Eu, você que está ouvindo, você que creu e foi gerado no Espírito, você que creu e nasceu de novo. Você tem ouvido para ouvir agora, mas existem outras vozes que querem construir algo dentro de você. E aí você, se estiver conectado, se você estiver caminhando em fé, você não permitirá que estas outras vozes venham construir aquilo que Deus não quer que seja construído dentro de você, a fim de apartar você da sua própria voz. Então, quando você ouve e crê, você passa a meditar naquilo. Você passa a meditar, e quando você vai meditando, isso vai construindo. Prática. Vamos lá. Você está, de repente, você está em casa, pode estar até acontecendo com você nesse momento, apareceu uma dor aí. Apareceu uma dor localizada no seu corpo. Aí você, o que eu faço? Faça o que ele falou. Faça o que está escrito. Comece a pensar. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, todo o castigo que me traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu já sou sarado. Dor, tu estás ilegal aqui, eu repreendo agora na origem, que o fogo do Espírito agora queime na origem, e você sai agora, em nome de Jesus. Dor, sai agora em nome de Jesus. Isso é meditar, isso é aplicar, isso é praticar. Praticar o quê? O que ele construiu em mim. Então eu vou meditando. A minha meditação não é circunstancial, a minha meditação é eterna, é na palavra que vai passar céus e terra, mas a palavra não passará jamais. Então a minha meditação não é nas circunstâncias, mas sim na palavra eterna, porque as circunstâncias vêm e vão, mas a palavra permanece para sempre dentro de mim. E aí eu vou meditando, e isso vai construir o quê? Fé. Vai sendo uma construção de fé, é de fé em fé, é de glória em glória, é degrau por degrau, e eu vou crescendo em fé. Por quê? Porque eu estou meditando exatamente naquilo que eu recebi dele, através do seu Espírito. E quando eu medito nisso, isso vai construindo na minha vida. É desse jeito que funciona, querido. O que deve ser construído
é aquilo que a fé traz, aquilo que a fé planta. Então, se Jesus falou, é verdade. Quando digo que a meditação da fé, ela não é circunstancial, é porque eu fico proclamando, mesmo que eu não esteja sentindo aquilo que eu gostaria de estar sentindo. Só que a meditação da minha mente não é naquilo, é sobre aquilo, é por cima daquilo, já venceu aquilo. Então eu começo a meditar e isso vai construindo fé. Isso é real, gente. Isso é real, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. A gente for para a palavra, a gente vai vendo assim que, mas não na letra. Não na letra. Quando você vai na palavra viva pelo Espírito, como foi aquela mulher que está lá no livro de Lucas, a mulher do fluxo de sangue, ela já tinha ido para todos os médicos, e todos os médicos davam informações e construíam algo dentro dela, construíam que não tinha jeito, passaram os remédios, prescreveram as receitas, fizeram o que poderia ser feito dentro da competência, da capacidade deles, mas as notícias, os relatórios eram sempre os mesmos, e ela gastou todo o seu dinheiro nos médicos, e aquilo estava construído dentro dela. Mas um dia ela ouviu que Jesus estava passando por ali, por perto, e aquilo foi como uma chave girando dentro dela. Por quê? Porque ela creu. Disse, olha, está passando por aqui Jesus de Nazaré, ele está curando todo mundo. E aí naquele momento eu creio. Eu creio. E aí ela começou a meditar. E aí Jesus começou a construir dentro dela. Construir em cima das circunstâncias que ela estava vivendo. Construir em cima do fluxo de sangue que ela tinha, 12 anos. Construir sobre os relatórios médicos que ela recebeu de todos os médicos. Construir sobre o recurso que ela não tinha mais, porque a palavra diz que ela gastou tudo nos médicos. Então Jesus começou a construir a fé em cima dessas coisas todas. E aí o que aconteceu? Ela disse, eu vou tocar nele, somente nas vestes dele. Quando eu tocar, eu vou ser curado. Antes de acontecer, ela já tinha recebido. Antes de você repreender a dor, você já foi curado. Antes de você declarar a palavra já executou, porque já está feito. E aí, a meditação te leva a crescer em fé, pela palavra que Deus te fala, por aquilo que o Espírito está falando no teu íntimo, constantemente. Por isso, não se deixe levar pelo convencimento de circunstâncias, porque elas vão construir incredulidade dentro de você. E isso não agrada a Deus, não vai agradar. O nosso divisor de água se dá exatamente no momento que a fé começa a operar em nós. Esse é o divisor de água. É um tempo onde a gente caminhava sem conhecer a fé, até falava, não, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé. Falar é muito fácil. Mas aí, quando a fé foi gerada de fato dentro de nós, aí houve um divisor de água na nossa vida. O homem natural deu lugar a um homem espiritual. O homem biológico deu lugar ao homem sobrenatural, ao homem de fé. E aí a jornada natural ela foi dividida por uma jornada de fé agora. Só que existem essas vozes que querem
tirar a gente do propósito de Deus. E aí nós vamos agora para essa parte da palavra que nós falamos para você no início, que é João capítulo 16, do versículo 7 ao 11. Olha só o que diz a palavra. João 16, do versículo 7 ao 11. Eu vou ler um pouquinho antes, fica mais claro ainda. Versículo 5. Olha o que diz a palavra. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele explica por que ele, o Espírito, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Você vê que tudo que ele está falando aqui está com base na sua palavra. Os homens não creem em mim. Você não constrói, o terceiro ponto que eu falei para vocês, você não constrói somente pelo que você ouviu, mas pelo que você ouviu e creu. Aqui ele está falando que os homens não creem. Por isso, o Espírito irá convencer do pecado, porque os homens não creem em mim. Quem não crê está pecando. Forte. Mas é isso. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, já está feito. Então, o próprio Espírito traz esse convencimento que ninguém pode fazer. Esse ministério de convencimento se dá pelo Espírito. Esse é o ministério do Espírito Santo. Ele convence. Eu estou falando, eu estou transmitindo, mas o convencimento, quem opera é Ele aí no seu coração e no meu coração. Não são as minhas palavras, não é a minha voz, mas a voz que fala intimamente, a palavra viva, porque Deus disse: eu escreverei a minha lei na tábua dos corações deles. Então a mensagem, ela ganha vida com a voz do Espírito. As palavras que estou falando, elas ganham vida pela voz do Espírito dentro de você. E o Espírito é que tem esse poder de lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque algumas pessoas não creem. E aí, para nós fugirmos do engano, nós temos o Espírito Santo para nos convencer, porque existem vozes que ficam falando e querendo construir coisas em nossas vidas, que são coisas naturais, a fim de que nós desprezemos a voz do Espírito, a voz de Deus. Não, fica tranquilo. Por exemplo, a graça de Deus, ela se mostrou salvadora para todos os homens, Tito capítulo 2. E ela nos ensina a abandonar o pecado,
a abandonar a vida de transgressão. Ela nos ensina tudo isso. Mas aí alguma voz pode dizer, não, nós estamos debaixo da graça, isso aqui você pode fazer o que você bem entender e tal. E não é a voz de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo já veio e já convenceu que o que é e o que não é. Por que que tem que ser o Espírito Santo? Porque ele é o Espírito da verdade, e é ele que me conduz na verdade, e a base do convencimento do Espírito é a verdade. Não é um pensamento humano, é a verdade de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O Espírito, quando ele vier, ele não vai falar dele mesmo, ele vai falar daquilo que ele recebeu. Eu entreguei para ele falar. Então, o Espírito te conduz para Jesus, que é a palavra viva, que é a verdade, que é a vida. Então, ele nos convence disso, com base nisso. E o convencimento faz com que a gente caminhe na liberdade do Espírito. E que o Espírito construa a sua liberdade em nós. Não a libertinagem que eu pensava que era a liberdade. Mas agora, a liberdade que não me deixa aprisionado em nada. Em pecado, em juízo, em nada. Em justiça. Por quê? Porque pecado foram apagados. Agora já não existe mais condenação. Romanos 8, 1. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. João 5, 24. Eu garanto para vocês, quem ouve a minha voz, já passou da morte para a vida, e não será condenado, e já tem a vida eterna. Então, isso é fé. Me convenceu. Me convenceu. Justiça. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não tinha pecado, Deus o tornou pecado em nosso lugar, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, juízo não existe mais. Porque agora eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. E essa justiça de Deus, que é Cristo Jesus, é ela que vai construir a minha vida. Aquele que te convence é esse que constrói em você. Quem é que tem te convencido? É esse mesmo que está construindo na tua vida. Na quarta-feira eu vou dar prosseguimento para essa palavra. Mas eu quero encerrar por aqui agora. Porque eu quero prosseguir na quarta-feira. Isso porque no próximo domingo nós já vamos retomar os nossos cultos presenciais. No próximo domingo, hoje são 14, com mais 7, 21. Então, domingo 21, nós vamos retomar os nossos cultos presenciais. E eu vou falar, dar informação durante a semana dos cuidados. A maioria, você já sabe, todos os cuidados, as prevenções que devem haver, máscara, álcool em gel vamos disponibilizar aqui, todos esses negócios naturais que a gente faz, mas a nossa fé que está sendo construída pelo Espírito, está muito acima dessas coisas, está muito acima desses cuidados. Nós fazemos por obediência às autoridades sanitárias, né? Aos decretos governamentais, mas o decreto da palavra está acima de todas essas coisas. Então, os cuidados a gente vai passar para você, as recomendações, e no próximo domingo, quarta-feira nós ainda teremos o nosso culto online, a última ceia online aqui do Senhor, né? Mas eu creio que a construção que vem do Espírito é essa a construção eterna para a sua vida.
Aleluia! Se você recebeu essa palavra nessa noite, você vai dizer aí na sua casa assim: amém, eu recebo. Amém, eu vou cuidar de mim agora. Amém, eu vou ficar atento à voz para ser construído somente nele. Amém, glória a Deus. E a dor que estava foi embora. Estou te falando agora. A dor que estava já foi. É porque por causa da construção do Espírito. A construção do Espírito eliminou a dor. Eu sei que você foi abençoado nessa noite por essa palavra. Eu quero te pedir, compartilha, envia o link para um amigo, uma pessoa que esteja precisando, que necessite ser construído pela vida de Deus. Compartilha aí nas tuas redes sociais. A você que não é inscrito ainda no nosso canal, nós temos um canal novo no YouTube. Te inscreve lá, dá um like, nos ajuda a levar a mensagem, a construir a vida e o reino de Deus na vida das pessoas. Então, na quarta-feira, nós nos vemos novamente aqui e no próximo domingo, aqueles que estarão liberados para congregar, eu vou avisar, nós nos vemos aqui na nossa tenda de adoração a Deus. Amém? Que você tenha a melhor semana da tua vida, sendo construída pelo Espírito do Senhor, ouvindo a sua voz, sendo convencido por Ele e sendo construído por Ele. Beijo no coração, amo sua vida. Fica com Deus. Graças a Deus.